Olá, bem-vindos ao Giramundo, a nossa coluna semanal do Diário Campineiro. Vivemos na era da inovação acelerada, mas também na era da imitação descarada. No episódio de hoje do Giramundo, recebemos Marcelo Brandão, sócio-diretor da Unidade Campinas da Village Marcas e Patentes, para uma conversa urgente e reveladora sobre um problema que custa bilhões ao Brasil e ameaça a saúde do nosso mercado: a falsificação de produtos e a violação de marcas registradas. Com estimativas que apontam para 100 bilhões em prejuízo só em 2024, o comércio de produtos ilegais é um problema que afeta não apenas empresas que investem em pesquisa, marketing, inovação, mas também os consumidores, que se expõem a riscos jurídicos e até de segurança ao adquirir itens falsificados. Vamos entender por que registrar uma marca é apenas o primeiro passo na proteção da propriedade intelectual, como o e-commerce se tornou campo fértil para a pirataria e o que a lei realmente prevê para quem vende e para quem compra produtos falsificados. Este episódio é um alerta necessário e uma oportunidade para enxergar com mais nitidez o valor e a vulnerabilidade da autenticidade no mercado. Marcelo, bem-vindo ao nosso programa. Olá, Lilian. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho de conhecimento. Como é que funciona a propriedade intelectual em si, né? Qual é o papel da propriedade intelectual? É dar direito, né, aos seus criadores para que eles detenham exclusividade por um determinado período, ou para sempre, em alguns casos, de exclusividade. Ou seja, se eu criei uma marca, eu protejo essa marca para ter exclusividade, para que ninguém use uma marca igual ou parecida com a minha. Se eu inventei um produto, eu posso patentear esse produto e ter exclusividade dele por um determinado período. Se eu fiz uma música, eu posso pedir o direito autoral dessa música e atestar que aquilo é meu e ter um documento expedido, né, pela Fundação Biblioteca Nacional de que aquilo é meu. Né, de que aquilo, ou pela Escola de Belas Artes, que aquilo é meu, aquilo eu detenho isso. Então, a propriedade intelectual permeia nesse sentido, de dar direito ao seu criador. E o que configura, de fato, uma falsificação de marca ou produto aqui no Brasil? Falsificação é quando você copia, sem autorização do titular de uma marca, qualquer produto. Isso não tem a ver com a qualidade só do produto. O produto pode ter a mesma qualidade do original, mas se ele não teve autorização para fazer aquilo, ele está copiando e ele está falsificando um produto que foi protegido. Isso é o uso indevido de marca, caracteriza também na concorrência desleal e aí uma falsificação quando a gente fala de produto propriamente dito. E quais são os setores mais afetados pela falsificação hoje no Brasil? Existe um padrão, assim, ou qualquer empresa está vulnerável? Qualquer empresa está vulnerável. Quando a gente fala de marca, todas as marcas, eu sempre falo que alguém só vai copiar aquilo que é bom, aquilo que é uma referência de mercado. Então, você pode ter uma cerveja, e a gente cansa de ver bebidas falsificadas por causa do seu rótulo. Então, quem vai copiar? Vai copiar aquele que o consumidor gostaria de ter, porque marca tem a ver com desejo, né? Então, uma confecção, uma joia propriamente dita, um tênis, né? Pode ser um produto alimentício, pode ser falsificado. Então, tudo aquilo, toda marca que gera valor, ela corre o risco de ter a falsificação. Por quê? Porque ela caracteriza desejo. E aí você quer comprar algo e você às vezes compra por um preço menor, achando que está fazendo um bom negócio, e na verdade você está comprando um produto falsificado. E o que mais, né, se falsifica hoje? A gente teve a era dos CDs, onde se falsificava, né, você tinha TV piratas, CD, DVDs, a todos, nossa, né? Muito. Por todo o mercado. Você tem hoje uma falsificação muito grande de roupas,
calçados, confecções, bolsas de grife, né? De grife, você tem uma falsificação muito direta, e que isso, como você adiantou na sua fala, não acarreta só o prejuízo financeiro, né? Diretamente à empresa que teve o seu produto falsificado. A gente acarreta milhões de empregos que são tirados. Sobre que condição que essas empresas que estão falsificando, né, tratam os seus colaboradores, né? Será que se ele falsifica um produto, será que esse trabalhador é registrado? Será que ele recolhe os impostos? Será que ele é remunerado de acordo como deveria ser? Então, é uma cadeia que não faz mal só para quem teve o produto copiado, mas para toda a sociedade. Não justifica a indústria da falsificação, mas você concorda que ela também gera emprego, de repente? Indiretamente, para produzir aquilo? Vamos imaginar o seguinte, é como se a gente falasse que droga gera emprego, né? Quando você tem um tráfico de droga em algum lugar e que você coloca uma criança ou você coloca uma pessoa vulnerável para fazer alguma coisa e ela recebe um dinheiro para isso, e o que está por trás disso? Quais são os riscos que essa pessoa corre? Qual é a contribuição para a sociedade? Né? Então, quando a gente fala de falsificação, a gente está falando também de crime organizado. É um crime, né? A gente não pode tratar com esse romantismo, né? A gente pode comparar a falsificação de produtos, né, vendidos no Brasil com esse comércio, esse livre comércio entre Brasil e Paraguai, que agora está virando Brasil-China, né, Brasil e um monte de coisa de lugar. A falsificação ela sempre existiu, né? Desde sempre, não é só no Brasil. O mundo inteiro consome e fabrica produtos falsificados. O que acontece, o que cresceu muito, foi com a globalização. Então, quando a gente abre os mercados, a gente passou a receber produtos do mundo inteiro, né? E aí esses mercados começam a trazer produtos, né, que são desejos de consumo, porém não são originais. Entendi. Né? Então, não tem um país específico, né? A gente já teve um problema muito sério com a China, que hoje não é tão grande. A gente já teve problemas com o Paraguai, mas isso acontece no mundo inteiro. Por exemplo, tem cidades no Brasil que são cidades que são núcleos de falsificação. Elas fabricam confecção, né? E a grande parte dessas confecções são falsificadas. Então, quer dizer, não é só o que vem de fora, mas é o que a gente faz aqui também no nosso quintal. Engraçado, não dá para entender muito, né, a estratégia, porque se existe uma estrutura, né, para produzir, ele pode produzir sem falsificar e colocar à venda, né, também, né? Quer dizer, é que a falsificação deve não pagar salário, não pagar fundo de garantia, não pagar imposto, um monte de coisa, né? Por isso que ela é interessante. Exatamente. Quer dizer, você tem aí, muitas vezes envolvido trabalho escravo, você tem né, pessoas muito vulneráveis, e aí tem por trás uma outra coisa que eu falei, tem o desejo. Que é o grande, o que leva um produto a ser falsificado é exatamente o desejo. Então, por exemplo, para você comprar um produto original que custa R$1.000 e você tem um falsificado que lembra esse original, que custa 300, o cara que não pode comprar o de 1.000 se vê no direito de comprar o de 300. Lembrando que o de 300 não tem a mesma qualidade, não vai durar o mesmo tanto, corre o risco, por exemplo, se você comprar um tênis falsificado, um tênis original, ele tem toda uma tecnologia envolvida ali, muitas vezes protegida por patente, né? Tem segredos industriais que estão contidos ali. Então, não é só a marca que está por trás, tem todo um conhecimento tecnológico. Aí você compra um falsificado com a expectativa só do visual, mas ele pode fazer mal para você, ao ponto de afetar a sua coluna, à medida que você anda, ele pode fazer mal para você, quer dizer, prejudicar a sua saúde, ele vai estragar muito mais rápido, então tem uma consequência maior. E aí, a outra coisa é que quando a gente compra um produto desse,
a gente também está financiando isso. Alimentando a cadeia, né? Exatamente. A cadeia que eu digo o ciclo, Exatamente. né? Uhum. E você estava falando que a globalização, por conta da globalização, que isso ficou mais, né, mais evidente isso. Você acha que assim o e-commerce potencializa esse comércio e o que como as empresas podem se proteger disso nesse ambiente digital? Eu sempre falo que tudo tem ônus e bônus nessa vida, né? O e-commerce é uma ferramenta extremamente interessante que veio para ficar, não existe um caminho de volta. Imagina você ter o conforto de fazer tudo, né, dentro da sua casa, dentro do seu lar e receber esse produto sem ter que sair. Isso é maravilhoso, né? Isso não. A questão que como é que você pode fazer para se prevenir disso? Porque muitas vezes a pessoa ela é induzida ao erro, ela às vezes não sabe que está comprando um produto falsificado. Então a gente sempre orienta, olha, consulta o preço, verifica no site original qual é o preço. Se for muito mais em conta, desconfie, né? Verifique se não tem nenhuma reclamação. Esse é um ponto. E o que é importante quando a gente fala de e-commerce? Primeiro, eu quero ter um e-commerce. O primeiro procedimento, e ele é fundamental para um processo marcário, para registrar uma marca, é a pesquisa de viabilidade. Eu preciso saber se aquele nome que eu estou escolhendo para o meu negócio, para o meu produto ou para o meu e-commerce está disponível para registro. Eu posso usar esse nome? Esse é o primeiro passo. Aí eu vou fazer uma pesquisa de viabilidade e vou falar, olha, você pode conduzir por aqui. Quando você pede o registro e que você obtém o registro, você detém exclusividade daquela marca ou daquele logotipo, ou dos dois juntos, né? Você detém essa exclusividade por um determinado período de anos, são 10 anos. 10 e anos. Você prorroga de 10 em 10. Ok? Prorrogou de 10 em 10, você pode prorrogar infinitamente. E a prioridade sempre vai ser sua, sempre o detentor vai ser sua. Da patente, do registro de marca. Sempre vai ser sua. Então, no 9º ano vai abrir prazo. Então, imagina só, você vai registrar uma marca, da qual você vai ter exclusividade no Brasil sobre ela, para aquele segmento de atividade. Então, isso já inibe qualquer pessoa de copiar isso, porque ela sabe que se copiar essa marca, ela está cometendo um crime. Certo. Né? E quais são os danos para isso? Vamos imaginar um cenário. A gente tem muita coisa que a gente vê no nosso escritório acontecendo. Você imagina que você comprou um produto, né? Você está falsificando um produto, esse produto detém uma marca registrada, e aí você vendeu para o mercado. Você vendeu para um supermercado, por exemplo. Quem comete o crime? Só quem copiou? Não. O supermercado que comprou esse produto também está cometendo um crime. Mesmo que ele não saiba? Mesmo que ele não saiba. Então, nossa, é muito grave, importante, né? Ele saber. Por quê? Porque quando você faz, tá? Quando você entra com uma busca, por exemplo, uma busca e apreensão para apreender esses produtos, você vai aprender no fabricante e no supermercado. Né? Ele pode até depois alegar a boa-fé, que ele não agiu, ele também foi induzido ao erro, né? Não vai ser... Mas a lei diz isso, comete o crime contra o uso indevido de marca, aquele que copia, aquele que coloca à venda, aquele que expõe e aquele que compra também. Ele age como receptador? Exatamente. É como se fosse um receptador de um produto que não é original. E, assim, só a simples semelhança da cor ou da fonte, do nome, do rótulo, enfim, isso já pode configurar uma infração? Por exemplo, se eu criar uma Bamba Bola e utilizar a cor e a fonte da Coca-Cola, né? Eu estou usando um conceito da Coca-Cola, mas o nome não tem nada a ver. E é, por exemplo, uma marca de tênis. Vamos lá. Depende muito. Quando a gente fala de uma Coca-Cola, a Coca detém uma proteção especial.
Existem as marcas de alto renome e as marcas notórias. Essas marcas estão protegidas para todos os segmentos de atividade. Ninguém pode usar aquele tipo de letra ou aquele desenho para nada. A cor também, para nada. Vermelho, branco. O vermelho pode, se eu quiser colocar vermelho no meu logo, eu posso, eu só não posso usar mas naquela letra, né? não. Entendi. Tá? Quando eu detenho uma marca, vamos supor, eu me chamo a Village Marcas e Patentes, é uma marca protegida, ela tem registro. Né? Agora, existe outras empresas que usam o termo Village também para identificar o seu produto ou o seu serviço. E ele não está infringindo o meu direito. Por quê? Porque o meu direito é para a área onde trata da proteção intelectual, na área de marcas, patentes, direitos autorais, nesse tipo de consultoria. Agora, se o cara tem a Village Panetones, por exemplo, ninguém vai comprar um panetone comigo e tampouco vai registrar uma marca com eles. Entendi, mas isso porque vocês não fizeram essa proteção global ou no Brasil é assim? Não é, no mundo é assim. No mundo inteiro é assim. No mundo mas é por que assim. a Coca-Cola é diferente? Porque as marcas são protegidas por segmento de atividade, senão você não teria Veja Revista e Veja Detergente. São atividades distintas. As marcas que detêm essa proteção são diferentes, por quê? Porque, como diz, elas são de alto renome, elas são notórias. Entendi. Se eu falo Coca-Cola aqui, você sabe o que é. Se eu falo nos Estados Unidos, vão saber do que se trata. E se eu falar na Rússia, também vão saber. Entendi. Agora, se eu falo Village aqui, em Campinas, muita gente sabe. No Brasil inteiro, muita gente conhece a Village. Mas ela não é notória ao ponto de se tornar exclusiva para todas as atividades. E aí é um pedido que você faz especial ao NPI. A gente tem um cliente recentemente que conseguiu esse registro, que é a Lupo. Então, quando eu falo Lupo, você consegue enxergar e lembrar do que se trata. Mas imagina, a Lupo é uma empresa centenária e reconhecida no Brasil inteiro. Assim, a sua data de funcionamento, ela interfere nessa... Não. Por exemplo, tanto faz você ser uma empresa, uma marca mais antiga ou uma mais recente, a proteção é a mesma. A proteção é a mesma. Você só vai conseguir essa notoriedade quando ela realmente é reconhecida. E é feito toda uma documentação, uma pesquisa, exatamente. Olha, se eu falo Village aqui, você conhece? Não que interessante. Porque a gente sempre... Você que está aí nos assistindo já deve ter visto, às vezes você está navegando em algum aplicativo, né, em rede social, e aparece uma pesquisa. Qual dessa marca você viu recentemente, ou você conheceu, enfim, qual a primeira que vem à sua mente e tal? É esse tipo de pesquisa também, né? Também, eu acho que é para reforçar a importância, né? É feito todo um trabalho, é como se fosse um dossiê, e aí você apresenta, e o NPI pode soltar uma exigência pedindo mais comprovação. Então, a gente tem um número muito limitado de marcas notórias e de alto renome. Entendi. E aí entram as internacionais também, né? Por Sim. exemplo, a Coca-Cola, sim, que é uma multinacional, mas as grifes, né? Que ultimamente eu acho que está mais em evidência, né, nas redes sociais, essa questão das grifes, né? Porque a Chanel cometeu um deslize de soltar um vídeo pequeno da confecção da bolsa e colocou imagens de uma oficina com chineses, né, fazendo aquilo em alta escala. E assim, ela foi contra o próprio jargão da empresa, que é feito à mão, né, com todo o cuidado e tudo mais, né? E eu acho me parece que assim, essas marcas, a Chanel, a Louis Vuitton, Gucci, são assim as mais falsificadas no mundo, né? É vendido no mundo inteiro, em qualquer lugar do mundo. As falsificações são no Paraguai, em São Paulo, em Milão, em Londres, né? São as mais falsificadas, né? Você tem... eu não cheguei a ver esse vídeo, mas o que acontece? Como eu te falei, tudo tem a ver com o desejo. Por que elas são falsificadas? Porque eu gostaria de ter essa bolsa, eu gostaria de andar com uma bolsa
com essa marca, eu gostaria de ter um perfume com essa marca, enfim. Ao mesmo tempo, desculpa, ao mesmo tempo que pode ser um elogio para a empresa, né, porque ela é cobiçada, né, justamente porque ela tem relevância, mas é um perigo, né? O perigo é sempre, como eu falo, qual o dano, não só para quem está comprando uma peça, mas qual o dano que traz para a sociedade quando você compra um produto desse. E por isso que a gente não enxerga, a gente sempre pensa... a gente esquece que vive de maneira coletiva, né? E esquece de qual o dano que gera para todo mundo. O que está, né, por trás até aquele produto chegar. O que está por trás disso? Né? Às vezes tem uma mãe que está ali por trás, que está trabalhando em pé, em condições insalubres, né? E você está financiando isso. E aí, de repente, você está levantando uma bandeira que tem que apoiar as mulheres, tal, e de repente você está comprando um produto falsificado onde tem um monte de mulher sendo escravizada para você comprar um produto, desfilar com aquilo, desfilar, né, com aquela bolsa que não é original. Que não... Ou seja, quer desfilar, desfila com a original, né? Exatamente. Pelo menos você vai estar dentro do processo correto. Pelo menos você consegue fazer jus às bandeiras que você levanta e aquilo que você acredita por um mundo melhor. Exato. E uma marca, quando a gente vai registrar um nome, eu nem vou falar do Giramundo porque a gente não tem registro, esquece. A gente usou porque, né? Enfim, é um nome poético que, né, abarca tudo aquilo que a gente quer falar de tudo desse mundo, né? Mas se eu fosse procurar Village hoje para registrar a minha marca é uma marca, sim, da coluna dentro do jornal e o nome do podcast que tem a ver com os temas da minha coluna. Quais são os passos que você me aconselharia? Quais os passos que eu tenho que dar? Primeiro passo, eu vou te perguntar, qual é a marca? Giramundo. O que você pretende identificar com essa marca? Quais são os serviços que você pretende identificar? Ah, Marcelo, eu quero identificar podcast, eu quero identificar uma coluna de jornal, eu gostaria também de ter um programa de televisão. Então, você vai me dar todos os pontos, tudo aquilo. E por que isso? Porque essas atividades ou produtos, elas são divididas em classes perante a UNPI. Entendi. Então, você tem da classe 1 até a classe 45. Por isso que eu te falei do Veja Detergente e da Veja Revista. O Veja Detergente está numa determinada classe, a Veja Revista está em outra classe. Então, eles não vão conflitar. Então, se eu pesquisar Giramundo e já tiver, por exemplo, um restaurante com esse nome, não interfere na minha busca. Agora, se já tiver um jornal com esse nome, ou uma revista com esse nome, já complica. Entendi. Então, aí meu papel é fazer essa pesquisa de maneira que diminua todos os seus riscos de usar uma marca que é de terceiro. Entendi. E quanto custa essa pesquisa? Ela é gratuita. E esse é o ponto mais importante. Por quê? Porque muitas pessoas se aventuram, colocam uma marca no mercado, muitas vezes a pessoa investe todo o seu dinheiro, trabalha 30 anos... Mas não faz o principal. E não tem o cuidado de, será que eu posso usar esse nome? Entendi. Né? Então, feita a pesquisa, aí nós vamos depositar a marca. O que é depositar a marca? Eu vou pedir ao governo federal a exclusividade dessa expressão ao segmento que eu gostaria de atuar. Mas aí cada um vai ser um diferente? Não, porque essas classes, por exemplo, quando eu falo de treinamento, podcasts, quando eu falo de ensinar alguma coisa a alguém... É como o KNAI nas empresas. Exatamente, muito entendi. parecido. Tá. Então, num único custo, você protege aquilo. Agora, por exemplo, eu vou querer ter também uma revista impressa com esse nome. Aí está na classe 16. Tá. E aí, se já tiver eu vou ter dois custos. Se já tiver uma, você não... Revista sai... Por exemplo, não existe produtos jornalísticos que abranja tudo. Tudo, não. Sempre por classe, e aí você vai verificar qual é a mais adequada para o meu negócio. Entendi. Aí você depositou, solicitou a marca para isso. Esse pedido vai ser publicado na RPI, na Revista da Propriedade Industrial. Imagine que fosse um diário oficial. Por que ele é publicado? Primeiro, para dar ciência de que aquilo foi solicitado por você. Isso vai inibir alguém de solicitar uma marca igual ou parecida. Ok? E também vai abrir um prazo para que terceiros se manifestem e se sentirem prejudicados. Então,
por isso que a pesquisa é tão importante, para evitar essa manifestação contrária. Aí o INPI vai julgar, ele vai deferir ou indeferir, ele deferindo, você paga as taxas correspondentes a esse procedimento e depois ele é concedido e vale por 10 anos e se renova de 10 em 10 anos. É como se fosse um domínio quando você monta um site e você também faz essa pesquisa no registro.com pelo nome do site. Isso. E ele vai dizer se você pode ou não usar. Né? É isso. A questão é que a pesquisa de marca ela é muito mais complexa mais do ampla, né? uma pesquisa de domínio. Porque vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você queira a marca Village, ok? Aí você fez a pesquisa lá no site de domínio, village.com.br, está disponível. Aí você vai lá e registra, ok? Agora, na pesquisa de marca, não. A pesquisa de marca, se eu fizer Village com L só e tiver disponível, não necessariamente eu posso proteger. Porque eu tenho que verificar se não tem com 2 Ls. Eu tenho que verificar se não tem com Y. Você tem que procurar as variações, elas entram também? Variação escrita e fonética. Ela não entra no pedido de registro, mas eu não posso solicitar uma marca igual ou parecida a uma marca que já é registrada. Tá. Eu não posso induzir o consumidor ao erro. Entendi. Para que eu quero a exclusividade da marca? Não só para me proteger, mas para proteger também o consumidor. Porque imagina se você for procurar, vem uma propaganda de rádio, alguém está ouvindo aqui no podcast, Village, né? Ninguém vai falar que é Village com L só. Né? Vale ou com 2 Ls, vale a porque vale a fonética. Entendi. E se for com W? Não deixa de ser Village. Sim. Percebe? E nessa propriedade entra também vamos dividir as coisas, porque tem o mundo do marketing, o mundo das redes sociais e tem o mundo real, né, onde você atua. Giramundo seria a marca, o nome. Perfeito. É o nome. Agora, Giramundo com o globinho é o logo. Marca mista. É a marca mista. É o logo. Eu estou protegendo o nome e o logo. Entendi. Aí é uma marca mista. E é outro... Você pode, no mesmo custo, proteger nome e logo. No mesmo registro. Você pode proteger só o nome, se você quiser, porque, às vezes, você quer mudar o seu logotipo constantemente. Entendi. Então, porque você tem que usar a marca da forma que você solicitou. Senão, você tem que usar 10 anos. Ou então, você altera. Você vai lá e pede um novo registro. Entendi. Você pode alterar o seu logo, mas o INPI não faz alteração de logo no registro. Você tem que começar um processo novamente. Entendi. Okay? E isso não vai contra aquele que você já tem. Não. Você só abre um novo com outro tempo. Porque você é o mesmo titular. Né? E existe a marca figurativa. Apaga o Giramundo e fica só o globinho. Né? Imagina a conchinha da Shell. Você não precisa estar escrito Shell lá, você pode enxergar ela à distância e ali é uma marca figurativa. Diferente da Coca-Cola, que tem que estar escrito para você poder identificar, nem que seja só o C. Exatamente, né? Você reconhece. Mas a Coca tem uma marca que é muito interessante. A Coca tem uma marca chamada marca tridimensional. O que é essa marca tridimensional? É o layout da garrafa. Olha! Então, ela não protegeu, como tem uma outra proteção para proteger embalagens, que é o desenho industrial, ela protegeu como marca, por quê? Porque se ela tivesse protegido como desenho industrial, já seria de domínio público, porque tem uma validade. Entendi. E quanto marca, vale por 10 anos e ela prorroga de 10 em 10. E aí... Que engraçado, eu entendi. Espertos, né? É isso. E é uma garrafinha tão bonita e ninguém nunca copiou, né? Que eu saiba. A Pepsi, todas chegam perto, mas óbvio, né? A Coca é a Coca. Porque aquilo tem uma proteção, por isso que não copiam e sabe as consequências que podem acontecer se eventualmente copiarem. Né? Tem outras marcas, tem a embalagem do Yakult também, que é uma marca, é uma embalagem tridimensional, você não pode copiar. Não? Ou seja, é um pacote de coisa, né? Quando uma empresa, né, quer proteger. E, por exemplo, uma empresa como a Nestlé,
por exemplo, a Nestlé e ela faz vários produtos, né? Como que isso funciona? Ela tem várias marcas, são várias marcas Ela vai protegidas toda hora fazendo. debaixo daquele guarda-chuva. Ninho. Você não pode, por exemplo, vou dar um exemplo bacana aqui. As pessoas fazem, eu vou fazer um bolo. Imagina que você tem uma doceria e você fala que esse bolo, esse seu bolo é com recheio de leite ninho. E tem, hein? Né? E tem vários. Tem vários. Você pode usar? Não. Pode. Pode. Se você usar o leite ninho de verdade. Se você usar o outro leite em pó que não seja o ninho, você está induzindo o consumidor ao erro. Gente, as boleiras e as doceiras, aí, atenção, isso é grave, hein? Olha. É como uma pizzaria que diz usar catupiry é um cliente nosso, inclusive, né? Usar catupiry usando outro produto. Outro produto. Né? Todas usam, todas falam também, né? Borda de catupiry, então, né? Só pode usar o catupiry se você realmente usa aquele produto. Senão, você está induzindo o consumidor ao erro. Ao erro. Por falar em catupiry, como andam os nossos queijos da Serra da Canastra, os nossos queijos brasileiros? Eles são um patrimônio imaterial ou eles podem ser reconhecidos, né? Você tem as proteções que a gente fala por regiões, né? Então você consegue proteger, por exemplo, não sei se você lembra, mas se usava o termo champanhe, né? No Guaraná Antártica, é muito antigo Guaraná, isso, mas champanhe Antártica, usava esse termo. Hoje não se tem mais e nenhum frisante, né, pode se chamar champanhe se ele não for fabricado na região de Champanhe. Entendi. Então, para ser um queijo canastra, precisa ser da Serra da Canastra. Né? Como é que você vai dizer que ele é canastra se ele não foi feito naquela região? Mas o Brasil entende isso? Sim, entende. A gente tem essa várias proteção? Marcas. Temos várias regiões que detêm essa exclusividade de dizer aqui, só pode atestar isso, região do vinho, por exemplo. Serra Gaúcha. Na Serra Gaúcha. Eles têm uma proteção lá? Tem uma proteção. Também. Que interessante. É bom saber, né? Que pelo menos a gente está acompanhando, né? É isso, são as marcas coletivas. Você tem marcas, por exemplo, coletivas. Você tem uma cooperativa que trabalha em prol de vários. Né? E essa marca são usadas por várias pessoas. Certo. Né? Que pertencem àquela cooperativa. E tem muito queijeiro por aí vendendo, falando que é da Serra da Canastra, e não é, né? Tudo... Precisa tomar cuidado. E até perigoso, né? Aí que está, é o perigo de comprar uma coisa que não é protegida ou que não tem origem, né? Enfim, você comprar uma coisa e fazer mal, né? É isso. Compra um queijo, é da Serra da Canastra, serve lá a família inteira e depois morre tudo. Tem uma coisa, a propriedade intelectual é apaixonante, por quê? Porque, como você falou, ela protege do fabricante de queijo, né, para que detenha aquela marca com aquela exclusividade. Ela protege o cachorro-quente que é vendido na esquina. Né? Se você quiser ter a sua marca com exclusividade, você pode proteger, e protege uma turbina de avião. Então, aonde você encaixa a propriedade, eu falo que sempre nas minhas apresentações, nas minhas palestras, que a propriedade intelectual está no seu cotidiano, ela está no seu dia, ela está no óculos que você usa, na marca da sua camisa, na hora que você abre uma geladeira, ali tem muita patente envolvida, tem muito design envolvido, na hora que você entra no seu carro, no seu eletrodoméstico. Então, o tempo inteiro você está sendo inserido na propriedade intelectual. Eu vou tomar liberdade e vou dar alguns exemplos. Claro. A gente falou de marca. Né? Então, você tem a marca aqui da prestação de serviço. Né? Isso é uma área da propriedade intelectual ligada à parte industrial, da propriedade industrial. Então, eu tenho, por exemplo, a patente. O que é a patente? A marca é uma coisa, as pessoas falam, eu vou patentear a minha marca. Não, eu vou registrar a minha marca. Quando eu falo de patente, é quando eu inventei algo, né, que não existe, ou quando eu estou melhorando algo que já existe, mas eu estou dando um aperfeiçoamento técnico àquilo. Entendi. Então, imagina que sentávamos em pedra e você fez a cadeira, por exemplo.
Isso é uma invenção, você inventou alguma coisa, eu posso patentear isso. Né? Ah, eu fiz a cadeira reclinar. Né? Eu melhorei a cadeira, isso também pode ser patenteado. É um modelo de utilidade. Né? Então, é uma proteção. Ah, mas eu quero proteger o design dessa cadeira. É um desenho industrial. Você consegue proteger o design também dessa cadeira. Mas é por tempo limitado, né? Por tempo indeterminado. Quanto tempo? 50 anos? Não. Quando a gente fala de patente de invenção, quando é algo novo, que não existe, 20 anos. 20 anos. 20 é pouco, anos, né? É pouco. Mas você imagina o seguinte, imagina que se você inventasse alguma coisa e durasse mais que 20 anos se a pessoa prorrogasse, você não tem evolução das coisas. Você estava sempre limitado a esperar aquilo cair em domínio público para evoluir. Então, a contrapartida é que você torne isso público e que terceiros possam melhorar. E criar a partir daquilo do seu invento. Senão a gente estava na lâmpada de Thomas Edison até hoje. Não, eu fico pensando no designer, né? O artista que cria, né? Que tem todo esse trabalho de criação e de desenvolver, às vezes anos desenvolvendo, né? Às vezes muito mais do que 20 anos para chegar num resultado. Mas tem uma boa notícia. Quando a gente fala de design, quando é desenho industrial, ele vale por 10 e você pode prorrogar por 3 períodos de 5. Então, ele vale até 25 anos. Melhora um pouquinho, vai, 5 anos. Você deter exclusividade daquilo. Às vezes o artista até já morreu também. Exato. E não vai a gente está falando de design de produtos. Agora, quando é uma tela, vale pelo resto da vida dele. Tá. Fica por mais 70 anos para os herdeiros. Tá, justo. Então, que é uma outra proteção. E livro? É o direito autoral. A mesma coisa. Vale pelo resto da vida dele e 70 anos para os herdeiros. Personagens. A partir da morte do A partir da morte do titular. A partir da morte do titular. E essa proteção, né, esse registro de livro, de arte, costuma ser feito? Quer dizer, o livro é até meio que automático por conta da biblioteca, né? Tem o ISBN lá. Mas tela de artista, às vezes, ela começa a ser catalogada no Brasil depois que ele morre, né? Isso se ele for reconhecido. O que é importante saber, tá? É que o direito autoral, ele, por si só, a lei diz que você não precisa ter ele registrado em nenhum lugar. A partir do momento que você pintou e prova que aquilo é seu, que foi criado por você, né? Você fez uma assinatura atrás da sua tela, por isso que tem lá a assinatura, né? Atrás da tela, o dia, quando você fez, aquilo atesta que aquilo é original e que é seu. Porém, se tiver uma disputa jurídica e alguém aparecer com uma tela com uma outra data atrás da sua, como é que você prova? Né? Então, o documento do direito autoral, junto à Fundação Biblioteca Nacional, para um livro, ou na Escola de Belas Artes, no Rio de Janeiro, você tem um documento que atesta que aquilo é seu e que é original. Daquela data. Daquela data, com aquilo, um documento emitido. Mas não se faz necessário esse registro para brigar por qualquer direito que você tenha. Entendi. Mas, por exemplo, um artista que queira registrar a obra dele, ele tem que fazer tela por tela? Sim. Tela por tela. Tela por tela. Não porque tem como você vai ter exclusividade daquilo que você desenhou. Não existe um desenho geral, uma proteção geral para todos. Eu pergunto pelo seguinte, por exemplo, a Tomi Otaki, ela tinha um estilo próprio, que a Fundação atesta, né, tem... A Tomi é até um exemplo muito, muito moderno, que ela está aí, é palpável e ela está sendo cuidada, né? Porque tem a fundação, ainda tem os filhos que cuidam, então dá para atestar a originalidade, né? Mas, por exemplo, de vez em quando aparece um Monet perdido, né? Aí vem aquela história que foi desviado por Hitler na Segunda Guerra Mundial e apareceu. E, às vezes, é uma falsificação. Eu digo assim, óbvio que hoje tem aquela medição de carbono, tem como você fazer vários testes para saber a procedência, mas
Ou seja, não, isso é um registro público, né? Porque o artista, óbvio, lá atrás não fez isso. Então, é dele, como eu falei, quando ele fez a tela e atestou e colocou a assinatura dele, a partir daquele momento é dele. Só vai ser questionado aquilo se alguém disser que não. Entendi. Que alguém disser que não e que aquilo ele desenhou antes, ou que ele fez aquela tela antes. Ou que nem e é provar, dele. Ou que não é dele. Né? Ou provar aquilo. Entendi. Então, o que eu estou dizendo é que o registro feito nos órgãos competentes garante isso a você através de um documento. Mas ainda assim pode ser questionado. Porque você pediu o registro hoje e alguém fala assim, desculpa, você pediu o registro hoje, foi concedido a você, mas eu tenho isso daqui muito antes da data que você pediu. Entendi. E muito antes do ano que você disse que ter feito. Ele derruba seu registro. Se for igual, se forem duas Exatamente. telas iguais. Por quê? O direito é para privilegiar não o esperto, mas sim o criador. Isso se serve para tudo. Né? Entendi. E assim, só para a gente, né, fazer uma passada geral. Existe registro de roteiro de vídeo, roteiro de cinema? Sim, através de direito autoral. Você aconselha que isso seja feito? Porque extremamente importante. Não faz muito tempo houve, acho que ainda está em andamento, uma disputa aí até com o Marcos Mion sobre um filme que ele lançou e uma pessoa se diz que ele roubou, né, o roteiro e que esse roteiro era dela e tudo mais. Ou seja, se ela não registrou isso, como é que se prova? Ela não precisa ter registrado para se provar. Se ela tiver documentos que evidenciem que isso aconteceu, tá? Se ela tiver documentos datados que comprove que isso aconteceu, né? Não que ele copiou por má fé, eu não posso afirmar isso, mas basta ela provar, dizer o seguinte, olha, eu já tinha isso, eu já tinha, isso daqui já estava escrito, eu tenho aqui um documento, eu tenho uma foto, eu mandei para mim mesmo esse documento, quer dizer, se ela usa da boa fé e mostra que isso já existia, agora, existe a complexidade de roteiro, porque são histórias que podem, quando você fala de uma ficção, quantas vezes eu não acho que uma música foi feita com a minha história? As pessoas choram, porque não necessariamente. Né? Então, precisa realmente saber onde fica caracterizada essa má-fé e que comprovar essa má-fé, que realmente houve uma cópia. Entendi. Essa cópia surgiu da onde? Como ele copiou? Como é que ele teve acesso a esse roteiro? Ou foi uma mera coincidência? E aí, nesse caso, tem como calcular esse prejuízo moral, né, desse uso indevido, né? E, se sim ou mesmo se não, nos usos indevidos, né, de marcas ou registros, etc., a Village atua nessa questão de dar apoio às vítimas ou ao detentor da marca? Quer dizer, a gente já entendeu que o detentor que tem a marca registrada, ele está protegido. Mas, de repente, alguém te procura por conta disso mesmo. Olha, eu fiz um filme, agora alguém está falando que não é meu, não sei o quê. Vocês servem como órgão não sei, de intermediar essa disputa, ou isso é jurídico, explicitamente jurídico? A Village é uma empresa especializada na proteção de ativos intangíveis, que abrange tudo que a gente conversou, direito autoral, o direito de roteiro, a patente, a marca. E nós temos também o nosso escritório que atua na área jurídica. Que é a CNV. Tá? Então, quando chega uma situação dessa, é uma disputa jurídica. Só que precisa ter um especialista muito profundo, com conhecimento muito profundo nessa matéria. Porque não é uma matéria genérica, não é uma matéria do direito que qualquer pessoa conheça. Então, você precisa contratar um especialista. E a Village tem essa estrutura, dispõe disso. Né? A diretora jurídica desse escritório, que nós falamos da CNV, ela tem 40 anos próximo de experiência nessa área. Então, ela tem um conhecimento profundo. E aí ela vai defender os direitos daquele que está se sentindo prejudicado. Né? E aí a gente vai precisar de tudo aquilo que eu conversei com você.
quais são as provas, quais são os documentos, vai analisar esses documentos, vai verificar se eles são suficientes, se eles realmente são provas contundentes. Né? Imagina, por exemplo, que alguém peça, a gente está em épocas de inteligência artificial, aí você pediu para a inteligência escrever um livro para você com uma determinada história. Né? E aí você quer proteger isso. Não foi você que criou. Foi uma inteligência artificial que pode ter usado, inclusive, trechos de outro. Porque e você está usando indevidamente isso. A base de dados dele é tudo que está aí, né? Então ele vai juntar, né, um pouquinho de cada um. Exatamente. E vai montar, né, um monstrengo diferente, né? E assim, o consumidor, como que você acha que a gente, eu digo a sociedade, os atores, né, sociais, né, que tenham relevância, conseguem educar a população sobre esses impactos da pirataria? Quando a gente fala eu sempre acho que é a partir da educação. O Brasil está caminhando em passos lentos, mas pelo menos já não é tão distante. Nunca se ensinou educação financeira aos nossos filhos. Nunca se ensinou sobre empreender na escola. Né? Eu venho de uma geração que não aprendi nada sobre isso. E hoje já se fala isso nas escolas, inclusive nas escolas municipais, nas escolas. Então, à medida que você vai falando de conceito de empreendedorismo, que você vai falando da área financeira, e você vai trazendo as matérias complementares, né? As inteligências complementares, você entra nessa seara que é da propriedade intelectual, dos direitos de marcas, dos direitos de patentes, assim como você fala sobre droga, assim como eu acho que é extremamente importante, e a base é a educação. A base é sempre a educação. E aí, complementar a isso, você tem a educação e você precisa ter a fiscalização. Né? Então, se não tiver fiscalização, fica banal. E aí as pessoas continuam cometendo um crime. Eu falo assim, tudo na vida, né, parece feio no começo, né, e depois a gente vai se adaptando. E parece mesmo, uma construção é assim, né? Você vê lá um monte de obra, um monte de coisa, mas depois vai ficar bacana. E imagine o cinto de segurança. Né? Quantas pessoas não criticaram o uso do cinto, para que cinto? O cigarro nos ambientes fechados. O cigarro foi uma conquista, né? E ainda assim foi uma conquista que foi muito duramente criticada, porque as pessoas achavam que você estava tirando o direito delas, né? De alguma forma. Então, isso foi introduzido e colocado. Só que só deu certo porque foi fiscalizado. Teve educação antes, ou seja, nós vamos educar, nós vamos falar por que do cinto, por que do cigarro, e aí leva para o maço de cigarro, né? E depois a fiscalização. E teve a punição também. E teve a punição. Então, é esse conjunto de ações que eu acho que pode melhorar, né, a nossa sociedade no que tange a falsificação de produtos. E para encerrar a nossa conversa, que foi muito esclarecedora, que conselho você daria para pequenas e médias empresas que ainda não se protegeram legalmente? E mesmo o consumidor, como ele pode se proteger para fazer escolhas mais éticas? Quantas empresas, seja ela pequena, média, grande, o mais importante é isso. O quanto eu estou investindo da minha vida, do meu tempo de vida, para fazer esse novo empreendimento. Né? Porque não é só dinheiro, você investe tempo de vida também. Então, o quanto eu estou investindo de dinheiro e tempo de vida para criar isso? E fazer a pergunta, e se eu fosse obrigado a mudar tudo daqui 3 meses? Me causaria prejuízo? Eu teria transtornos? Né? E se pior, e se passados 5 anos eu já virei uma referência e tiver que tirar esse produto de mercado? Quanto me custaria? Muitas vezes pode custar a vida da empresa. E, na maioria das vezes, uma empresa grande, se tiver que mudar de nome, é tranquilo para ela, porque ela tem toda uma assessoria, ela tem recurso financeiro para contar uma história bacana e dizer, mudei de marca por conta disso. Dá uma atualizada, né? Mas uma empresa pequena, ele não tem essa chance. Né? Então, ele precisa começar, antes de escolher o nome, antes de definir o nome, ele precisa saber se aquele nome ele pode usar ou não. Esse é o primeiro procedimento. E depois disso, podendo usar,
ele precisa pedir a proteção para que ele detenha a exclusividade. Certo. E já sabendo que, para fazer essa pesquisa, você não paga nada. É de graça, Exatamente, não é isso? ela é gratuita. E isso serve para as outras áreas da propriedade intelectual. Eu inventei um produto. A mesma coisa, você vai colocar esse produto no mercado, depois de um ano ele se torna de domínio público. Então, se você coloca no mercado, qualquer um pode fazer se não tiver proteção. Entendi. E produto, depois de um ano já... Depois de um ano já é domínio público. Jesus. Então, antes de colocar um produto no mercado que você criou de uma invenção, você precisa solicitar, né, essa proteção através de patente. Então, cabe para todas as áreas. E aí, falando para o consumidor, como é que o consumidor deveria agir, ele precisa pensar de maneira coletiva. Ele precisa pensar se a mãe dele, se o filho, quais são as pessoas que podem ser prejudicadas com aquilo que ele está contribuindo. Porque, às vezes, você, quando faz algo errado, algo que é ilícito, você olha aquilo de maneira individual. Eu estou pagando o preço do meu ato, mas nunca é só do seu. Então, quando a gente usa uma droga, como eu falei, você não está só se prejudicando, você está prejudicando a sua família e está prejudicando toda uma sociedade, porque você está financiando isso. E aí isso reverbera para todo mundo. Muito bem. Marcelo, ficou alguma coisa sem ser abordada que você acha necessário falar? Eu acho que a gente conversou bastante, um pouquinho sobre tudo. O que é mais importante é que o empresário tenha esse cuidado de tudo aquilo que é criação dele, ele ter consciência de buscar a informação para saber se ele pode proteger ou não, para colocar em mercado. Então, a gente está falando de todas as áreas do conhecimento, né? E, às vezes, tem coisas que não são passíveis de proteção, mas é importante ele escutar um especialista. Sim, sempre, né, Marcelo? Eu agradeço muito a sua presença aqui no Giramundo. E você que está nos assistindo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar com aquele amigo que tem o seu negócio, a sua empresa ainda está pequenininha e que precisa, você acha que ele precisa proteger a marca, o logo, o jingle, tudo, né, Marcelo? Ele pode proteger tudo, porque amanhã ou depois ele vai ficar famoso, vai crescer e alguém pode tomar dele se ele não estiver dentro dos conformes. Compartilhe também, divulgue, porque a gente, assim, o nosso conteúdo também tem mais utilidade, a gente se propõe a ser um veículo de utilidade pública e você nos ajuda muito a ser distribuído para mais pessoas e para que a gente tenha relevância, tá bom? A gente se vê, então, lá no próximo Giramundo. Até lá!